E olha só, gente, cada vez mais é preciso que as empresas estejam presentes nas redes sociais, né? Para atrair mais clientes. Mas como deve ser essa atuação? Esse será o nosso assunto agora com a social media, né? Carol Winers. É isso, Carol? Wilnis, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa Prazer tarde. estar aqui. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais para falar de uma coisa que as pessoas ainda têm um pouquinho de medo e receio em mexer, né? Sim. Boa tarde, né? Você e os telespectadores, é uma honra estar aqui, podendo dividir um pouquinho da bagagem. É tudo muito novo, né? A gente teve uma aceleração aí nos últimos 2 anos, decorrente de tudo que aconteceu, e as pessoas precisaram se apropriar muito rápido dessas ferramentas. Então é natural que gere um pouquinho de estranheza agora no início. E, Carol, assim como o empreendedor pode começar a ser mais ativo nas redes sociais, mas ele não sabe por onde começar. Então, quais dicas aí que você daria para as pessoas que estão assistindo a gente falar, meu Deus, que essa tal de rede social, todo mundo fala, eu preciso estar nela, mas o que eu preciso fazer? Sim, antes de tudo, a gente precisa pensar nos pilares, né, que sustentam o trabalho. Então, sobretudo quando a gente fala em redes sociais e o seu uso de forma profissional, a gente precisa ter muito claro para quem a gente vai comunicar e quais são os nossos objetivos, né, com o uso delas. Então, é diferente quando a gente quer se comunicar com um adulto, com um jovem, com uma criança, e quanto mais informações a gente tem a respeito, né, da nossa audiência, mais assertiva tende a ser a nossa comunicação. Então, é fundamental que a gente saiba para quem a gente quer vender, para quem a gente quer mostrar o nosso trabalho e que dores essas pessoas têm a fim de comunicar isso através da nossa fala. E também onde nós queremos chegar, né? A gente precisa saber quais são os objetivos, quais são as nossas metas num curto, médio e longo prazo, para assim a gente lançar as estratégias para distribuir todo o trabalho de forma assertiva. Porque por vezes a gente vai estar lá dentro das redes sociais para se posicionar, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Outras vezes a gente quer mostrar nossa autoridade a fim de conseguir agregar valor aos nossos serviços, à nossa prestação de serviço. Por vezes a gente precisa fazer essa conversão, né, da audiência em clientes para aumentar aí o número de procura pelo nosso trabalho, para aumentar o volume de procura, encher a agenda. Então é importante a gente ter em mente esses 2 pilares. E assim, Carol, para quem está começando agora o negócio, como as redes sociais elas podem ajudar? Porque antes o povo estava mais em casa, tinha pandemia, agora já mudou tudo. Como que isso pode ajudar? O que ele pode fazer? O que acontece? A gente tem que ter em mente também que todo meio de comunicação é muito assertivo, né, para a gente divulgar o nosso trabalho. Só que as redes sociais, ela tem um ponto muito positivo que a gente consegue metrificar quase que exatamente a audiência que está lá do outro lado. A gente consegue ser muito mais intencional na hora de fazer, assertivo, na hora de fazer a entrega. Porque através dos estudos ali, das métricas que hoje as redes sociais, praticamente todas elas nos fornecem, a gente consegue saber se o trabalho está sendo assertivo ou não. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem a televisão, tem a rádio, os outdoors, os flyers, né? Cada um deles, dependendo do que você precisa, é muito assertivo, inclusive o público que vai utilizar. Então, a gente, utilizar das redes sociais, a gente consegue ter essa entrega um pouquinho mais assertiva nesse sentido, porque por vezes a gente vê um outdoor, mas várias pessoas vão ver. Mas será que são as pessoas que a tua persona, o teu público que precisava ver, né? Os flyers, por vezes a gente entrega. Será que as pessoas que receberam são as pessoas que estão interessadas no teu tipo de serviço? Então, não é descartando de forma alguma essas possibilidades, né? Mas mostrando que há sim uma nova possibilidade e que é bastante importante estar presente, tendo em vista que hoje o consumo de redes sociais é muito alto. Mas, Carol, assim, muitos empresários podem pensar, mas por que usar as redes sociais? Por que isso? Tipo, pelo alcance, por as pessoas estar mais conectadas justamente o tempo todo, é isso? Se a gente parar para pensar, as pessoas estão com esse meio de comunicação na palma da mão delas, né? Então, assim, por vezes, a gente recebe muitas marcas de aparelhos já nos entregam relatórios semanais de quantas horas de uso. Então, a gente consegue ter uma média aí de 3, 4 horas por dia de uso. E se parar para pensar, talvez a gente não esteja usando outros meios de comunicação, outros meios de divulgação na mesma intensidade que as redes sociais, né? É o fácil acesso e é a linguagem da maioria das pessoas. Hoje a gente tem milhões de pessoas no mundo todo utilizando, né? Então é uma das ferramentas mais assertivas na hora de comunicar.
E assim, Carol, sobre os conteúdos, que dicas que você daria assim, para os empreendedores? Quais os tipos de conteúdo que eles deveriam usar? A gente sempre tem que pensar na hora de produzir conteúdo a respeito daqueles dois pilares. Qual é o nosso objetivo, né, e com quem nós estamos comunicando. E principalmente se colocar no lugar da pessoa que está do outro lado do celular. Sempre pensar assim, o que essa pessoa gostaria de saber sobre o meu produto, sobre a minha prestação de serviço? Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é tanto assim. Se a gente parar para pensar assim, eu vou dar um exemplo prático aqui. Um dono de uma loja que vende roupas, por exemplo. Provavelmente as pessoas olhem lá a loja e elas fiquem se perguntando que tipo de produto, quais as numerações, qual o horário de funcionamento, onde está localizado, os tamanhos, cores. Ela vai ter dúvidas a respeito de como fazer a combinação daquelas peças. Então, o simples fato de você conseguir responder essas perguntas já te diferencia muito. Né? Porque é muito comum, por vezes, a gente chegar numa loja e aí você olhar aquela mercadoria e ficar pensando, poxa, eu nem imaginava que eles vendiam isso, né? Porque talvez a rede social não está comunicando isso. Então, se a gente parar para pensar, muitas vezes hoje, restaurantes, por exemplo, a gente parou de dar aquele Google, né? A gente já corre direto lá para o Instagram, porque ele tem essa funcionalidade de mostrar o vídeo, as fotos, a gente consegue explorar textos, fazer as narrativas para contar histórias, despertar desejo, né? Então, a gente conseguiu colocar várias funcionalidades de outras ferramentas dentro de uma e aí, sobretudo, com esse contexto social que faz com que as pessoas tenham ainda mais interesse de estar ali. Carol, e essa interação com o público que você falou ali, como fazer isso de forma assertiva, então? Essa entrega para esse público do jeito que ele quer, como fazer isso? A palavra para isso é relacionamento, né? A gente tem que parar assim, tudo na nossa vida, quando a gente vai se relacionar com qualquer pessoa, seja para fazer uma amizade, para flertar e quem sair na noite, né? Você primeiro vai se aproximando, você vai dando abertura, daqui a pouco você vai criando um pouquinho mais de intimidade e o poder do relacionamento é que dali pode surgir uma família, né? Então, a mesma coisa acontece dentro do nosso negócio, né? Por vezes a gente posta e vende, só que daí a gente não responde os comentários, a gente não responde um direct, as pessoas mandam perguntas na caixinha de perguntas, a gente não dá um retorno e é do ser humano ser quisto, ser acolhido, né? Então, quando você dá esse retorno, atenção, justamente, né? Quando a gente dá esse retorno, dá esse feedback, a pessoa tende a se sentir mais acolhida e a gente tende a comprar e usufruir de serviços de pessoas que a gente gosta, né? Por vezes a gente tem algum amigo que está vendendo algum produto, algum serviço, às vezes até um pouquinho mais caro do que numa loja, mas a gente tende a comprar dele para ajudá-lo, né? Porque a gente tem essa afinidade, tem esse carinho, tem esse relacionamento. No mesmo bairro, justamente. Tenta ajudar os amigos. Justamente. Então, né? Quanto mais próxima, quanto mais relacionamento eu tenho com a minha audiência, mais chances eu tenho de ser assertivo na hora de vender. Mas, Carol, assim, para o empreendedor que ele está ativo nas redes sociais, mas ele não está vendo tantos resultados assim, o que pode estar acontecendo ali? Ele não está, de repente, fazendo essa interação que você falou com o público? Geralmente, quando as pessoas me procuram pelo serviço, seja para auxiliá-los no negócio local ou até para lançamento de curso online, muitas vezes a falha está aqui, porque a pessoa ela vê aquilo ali como uma forma de venda apenas e não de relacionamento. E como o nome já diz, né, rede social, a base do sucesso ali é relacionamento. Então a gente vê, por exemplo, grandes influenciadoras que hoje em poucos minutos vendem milhões de reais aí em produtos, né? Se dá pela base do relacionamento. Todos os dias elas estão ali se relacionando, conversando com a audiência, tentando entender o mundo daquelas pessoas, o que elas né? querem Se ver conectando ali também, né? O que elas gostam. Mas como mudar então essa realidade e ter mais resultado? Seria isso mesmo, tipo assim, você dá atenção ali ao teu público, dá aquele bom dia, tá toda hora ali. Mas às vezes isso também não acaba, às vezes, ficando muito cansativo? Não, porque o segredo da rede social é repetição. Se a gente parar para pensar, a ideia é o seguinte, quando a gente pensa em vendas, é constantemente a gente manter e olhar com muito cuidado para nossa audiência, mas com muita frequência estar renovando. Então, todos os dias está chegando gente nova. Quanto mais assertivo nós somos nas redes sociais, maior é o nosso alcance. E aí a gente consegue todos os dias ter novas pessoas vendo. Então, acaba não sendo cansativo. Porque a pessoa que está ali, ela gosta do seu conteúdo, ela gosta de você por algo. Tem negócios no mesmo nicho, né? Se ela está seguindo é porque de alguma forma ela se identificou com você. Alguma coisa, ela quer estar ali. E o segredo é muito fazer o feijão com arroz mesmo. Por vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que vai ter que fazer dancinha, que vai ter que gravar vídeo. E muitas vezes não. Se a gente vê
mais uma vez, né, as influenciadoras, nem sempre a gente vê aquele cenário todo montado, toda aquela produção, né? Por vezes é a rotina dela, o cotidiano dela. Às vezes a gente faz um vídeo tão elaborado, fala, nossa, isso aqui vai ser muito bom, ficou ótimo. E ele não dá tanto engajamento. Às vezes um bobinho que você faz do nada ali na chuva, brincando, ele dá mais engajamento também, né? A gente tem que sempre pensar assim, vamos por partes, assim. Então a gente olha para as redes sociais. Quando a gente abre, né, o perfil de uma pessoa, a gente tem lá a bio, né, que tem a foto, tem toda a estruturação ali das informações. Aquele ali é o seu cartão de visita. Então, aquilo ali tem que estar representando com todas as potencialidades, as informações, onde você está localizado, como te encontrar, qual a forma de entrar em contato contigo, via WhatsApp, via site, e-mail. Então, todas essas informações que tem ali. Então, depois a gente também tem ali os destaques. Ali a gente pode deixar salvo todas as informações relevantes sobre os nossos negócios, mostrar feedbacks, depoimentos de clientes, né, salvar algumas coisas dos bastidores, aquelas dúvidas recorrentes do nosso negócio. E aí depois a gente tem as ferramentas mais interativas, que é o feed, ali que a gente pode explorar fotos, vídeos, as estruturas de texto, os stories, que é a chave para o relacionamento, né? Por vezes a gente vê assim aquele perfil muito bonito, com fotos bem estruturadas, bem editadas, mas a pessoa fica meses sem postar nos stories. E é a principal ferramenta de engajamento e de construção de relacionamento. Porque ali é muito mais interativo, né? É a nossa novela do dia a dia. E aí, na hora de produzir os conteúdos e na hora de estruturar qualquer uma dessas ferramentas, é só a gente parar e pensar, qual é o meu objetivo com esse vídeo aqui? Que dúvida, que dificuldade, o que eu vou alcançar, né? Então, assim, às vezes é bobinho, mas será que não é uma dúvida recorrente da sua audiência? Por exemplo, do que é constituído esse tecido dessa blusa que eu estou usando aqui? Provavelmente, quando eu fui comprar, eu tive dúvida para saber se era uma malha, se era algodão, se era um poliéster. Então, se a loja lá, onde eu comprei, tiver um vídeo esclarecendo isso, ela vai estar sanando uma dúvida minha, né? E é algo super simples, né? E é um conteúdo interessante também, né? Sim. Você viu quanta coisa e quantas dicas importantes a Carol deu pra gente. Quero agradecer, Carol. Obrigado. Imagina, obrigada. E se vocês em casa aí também ficaram com mais dúvidas ainda, querem saber mais sobre esses assuntos, pode mandar suas sugestões aí pra gente, o que vocês querem ver aqui no programa também, que a gente convida a Carol pra voltar aqui. Gratidão. Obrigada, vai ser um prazer. Obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pelas dicas. Gostei. Vamos trocar várias dicas aí também. Vamos sim, obrigada.